Fala galera, tô na área, beleza? Minha coluna pós-jogo hoje é um pouquinho diferente, são 7 horas da manhã. Acabei de acordar aqui, tomar meu cafezinho, agora com a cabeça um pouco mais fria, tentar analisar o que foi a eliminação do Flamengo na Libertadores pro Peñarol depois do empate em 0-0. E aí a gente pode falar um pouquinho de como o Flamengo jogou, né? O Flamengo inicia a partida com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. E aí botou de volante Léo Ortiz como primeiro volante ali, junto do De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. Esqueci alguém. Bruno Henrique e Plata, né? Plata mais aberto pelo lado direito. E Bruno Henrique mais pelo lado esquerdo, meio que Arrascaeta meio que como falso 9 ali, né? E aí, falando um pouco da primeira etapa, o Flamengo fez dá pra dizer que foi um bom primeiro tempo. Dominou completamente as ações, mas errou muito na finalização, algo que vem acontecendo desde da saída do Pedro, assim. Aí o Flamengo tem um problema que não consegue achar o substituto. Tentou o Bruno Henrique, tentou o Carlinhos, não tentou o Gabi, na verdade em momento nenhum se tentou o Gabriel, mas isso é uma outra história. E aí o Flamengo simplesmente não consegue fazer gol, não consegue, enfim, mas dominou completamente o nosso querido Peñarol. Tentou bastante, buscou espaço e tudo, mas na hora H não conseguiu. Teve uma chance clara com Plata, quase na pequena área. Não entendi muito bem o que ele quis fazer, acabando não chutando, ficou meio que muito estranho ali. E o mais engraçado é que o Flamengo não chutava gol, né? Em um momento o goleiro Aguirre, tem o Aguirre, o técnico Aguirre, o goleiro praticamente não precisou nem se preocupar. E aí não fez nenhuma grande defesa, nada muito preocupante. Mas o Flamengo estava incisivo, né? Estava vibrante, entendendo da necessidade da vitória para poder pelo menos levar para o pênalti. Mas não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, que era muito importante, né? Assim, se quisesse, de repente, até partir de uma classificação no segundo tempo, o primeiro gol no primeiro tempo seria importante, até para igualar a situação e tentar com calma jogar. A segunda etapa não aconteceu, o Flamengo entra no segundo tempo precisando de pelo menos um gol para levar para os pênaltis, e é aquele desespero. E aí o tempo como grande inimigo, né? O gol não saía. E aí o Flamengo entra na pilha do Peñarol, que na verdade da torcida, que teve presente tudo, mas com o primeiro tempo que o Flamengo fez, deu uma murchada e voltou a acender no segundo tempo. E o Flamengo com a necessidade de vencer. Tentou aí fazer algumas substituições, né? Aí eu acho que aí o nosso querido é ótimo, né? Entre aspas pra caramba, o Tite erra mais uma vez, né? E tira o Plata, que talvez seria o jogador mais incisivo ali pelo lado direito. Bota o Gabi e bota o Wesley no lugar do Varela. E aí o time ganha muito pouco, porque as bolas não chegavam no lugar. E o Gabriel jogando aberto, né? Sem jogar lá na frente como centroavante, a bola chegando muito pouco para ele, como tem sido feito, né? E aí tem uma outra discussão que eu acho que sobre ele ser ou não mais jogador, acho que isso é uma grande balela, apesar de eu achar que o fato dele não estar tendo minutagem nenhuma influencia nisso, né? Influencia na falta de ritmo mesmo. Então assim, e aí panelar o jogador desde o início, preterir ele para alguns momentos, preferiu o Carlinhos, aí ontem estava com o Carlinhos lá, preferiu ele, como se fosse uma pressão qualquer, enfim. Muito, muito perdido o seu Tite, né? E aí o Flamengo não consegue fazer o gol, o tempo vai passando, segue não conseguindo, o time se desorganiza porque começa a ficar muito nervoso e nada acontece, né? Nada acontece, o Flamengo é eliminado de forma vexatória. Eu acho que como funcionou o
a ideia do Tite, ela morre por terra quando o time simplesmente não consegue criar nada. E aí o Flamengo sai da Libertadores, tendo agora que disputar um Campeonato Brasileiro em que está ali entre quarto para quinto lugar, com chance grande de descer mais ainda. Pega o Atlético Paranaense domingo, com uma necessidade muito grande de vitória, não para, vou buscar o título, não vai, mas uma necessidade de vitória para se manter entre o G6 ali pelo menos, para tentar a Libertadores do ano que vem, que se o Flamengo não conseguir seria uma desgraça muito grande. Além do que, temos a Copa do Brasil, vai pegar um Corinthians, que vem bem, né, vem melhorando muito com o Ramon Dias, inclusive está na semifinal da Sul-Americana, onde eles vão enfrentar, se não me engano, o Racing, que eliminou o Atlético Paranaense ontem. E depois tem Copa do Brasil contra esse próprio Corinthians que eu falei. Se não me engano, semana que vem, né? O primeiro jogo, que vai ser aqui no Rio. E o Flamengo tentando catar os cacos para tentar pelo menos conseguir alguma coisa aí nesse final de temporada. Uma Copa do Brasil seria um prêmio de consolação para um ano muito, uma expectativa muito grande, um ano muito, muito decepcionante, assim, né? O trabalho do Tite é muito ruim. O Flamengo tem aí 5, 6 jogos talvez bons no ano. Um trabalho bem fraco, assim. Teve a questão das contusões, isso é claro, né? O Pedro, Cebolinha e tudo, mas ele não conseguiu fazer com que esse time consiga ter o mínimo sem esses jogadores é muito triste, assim, é muito decepcionante mesmo. Acho que o que se esperava dele, principalmente desde o início, era um time com uma condição defensiva muito boa, né? Um plano defensivo muito bom, que é o grande que seria a grande arma do Tite, né? Um time sempre muito organizado e tudo. A gente não vê isso. Então, assim, melancólico esse final de trabalho dele, porque ele não vai ficar, independente que o presidente ganhar, o candidato ganhar, não vai ser ele ano que vem, isso é muito claro. Sobre demissão, não sei se demitir agora faria muito sentido, e aí quando eu digo isso, não é porque eu acho que ele deva ficar, não é, ou vai melhorar ou piorar, não é isso. É principalmente pela condição de quem vai chegar. Quem vai chegar faltando 2 meses para acabar o ano, vai querer sem ter nenhuma garantia, por exemplo, que seguiria na próxima temporada. Aí eu vou lembrar do Dorival, que foi técnico do Flamengo em 9 jogos, teve 2018 aí, né? E não ficou, para 2019 e dentre outros, assim. A gente não tem mais um Dorival para fazer isso, mas quem aceitaria que está sendo técnico hoje, que tenha uma condição melhor até do que o Tite? Será que conseguiria trazer alguma coisa diferente do que tem aí? Um fato novo, talvez melhore com jogos aí para acontecer semana que vem, que o Flamengo pode ser eliminado ou passar para a final? Complicado, difícil. Não, bota o Felipe Luiz. Eu duvido que ele iria aceitar, até porque assim, a carreira dele de futebol, ele está trilhando de uma forma muito correta, eu acho, muito concreta. Não vai, não, pega aí, segura essa onda aí, não vai segurar. Então, assim, acho muito difícil. Mas eu entendo totalmente quem não quer mais o Tite como técnico, o trabalho é horrível e não tem o que fazer, né? Eu entendo muito isso, mas eu acho que a condição no momento não é propícia para troca, assim, não acho mesmo. E aí a gente vai falar aqui também da questão do grande rival hoje, o novo rico Botafogo, que faz um trabalho muito bom, né? O segundo ano consecutivo que briga pelo brasileiro, não é à toa, tem um trabalho sério lá de profissionalização e de prospecção de jogadores, enfim, time técnico e tal. Erraram ano passado, não erraram esse ano, o técnico está aí, está na semifinal do Libertadores, está brigando pelo brasileiro. E com grande chance, eu acho, de ganhar os dois, inclusive. Tá? Acho que passa fácil pelo Penharol. Acho que o Penharol é um time ok, mais nada, como eu tinha falado anteriormente. O Flamengo provou isso no próprio. Esse mesmo Flamengo, como jogou ontem, provou isso. E acho que o grande problema aí é o River Plate jogando em casa, provavelmente, numa final, possível final. O brasileiro acho que tá muito sólido. Pode ser que perca um ponto aqui, um ponto ali, porque vai se focar numa Libertadores, por exemplo. Então talvez aí o espaço
A diferença do Palmeiras são 3 pontos, talvez aí dê um mole, o Palmeiras passe. De qualquer modo, enfim, então o Flamengo precisa entender, os candidatos a presidente precisam entender, quem for vencedor precisa entender que se não profissionalizar o futebol, a gente vai ficar para trás. Sabe, o grande rival do Flamengo era Palmeiras, era de repente o Atlético Mineiro com grana, por exemplo, o Cruzeiro agora com o Pedrinho também com grana, vai vir melhor e tal, são SAFs, né? Mas o Botafogo é a grande SAF que deu certo, pelo menos por enquanto. Tem dinheiro. Ah, não, mas pô, fair play financeiro. Cara, tudo bem, pode ser fair play financeiro, mas, cara, só vai funcionar quando isso der certo, né? Quando for implementado, eu não acredito, né? Então, e mesmo que isso aconteça, não vai ser de imediato. Então, o Botafogo vai continuar, o Texas vai continuar botando dinheiro a roda e fazendo bons times, porque tem a acurácia grande na contratação de jogadores, etc. Então, assim, o Flamengo precisa entender isso, entender que tem hoje o grande rival, talvez, não vou dizer rival, mas o grande competidor hoje nosso é do Rio de Janeiro, né? É o Botafogo, e vai precisar se profissionalizar. Não precisa virar SAF para ter futebol profissional, precisa entender que precisa de uma gestão profissional e traga os melhores em cada área nesse quesito, para poder, sim, se preparar e ter como brigar contra esse time, principalmente, né? Porque senão, meu amigo, um abraço, né? E eu falo o que eu já falei algumas vezes: o Flamengo, enquanto era muito, muito grande a distância de dinheiro que você pudesse comprar a rodo e errar e acertar e jogar numa casa como tem sido feito há muitos anos, principalmente por essa diretoria, mesmo ganhando bastante, eu acho que é mais, não é por causa dele, mas assim, é por causa deles, mas eu acho que assim, ganhou, independente deles, na verdade, é mais no acaso, né, no acerto e no erro, no muito dinheiro, no investimento, e agora com uma equipe com o mesmo, não vou dizer o mesmo, talvez até mais, né, que eles gastaram mais esse ano que a gente, mas com uma capacidade de colocar grana em contratação e uma acurácia grande em fazer essas contratações, vai dificultar muito a gente aí nesse meio do caminho. Então o Flamengo precisa abrir o olho. Acho que isso é mais importante, que os sócios entendam e votem corretamente para candidato a presidente. Beleza? É isso. Eu já, como eu falei algumas vezes, eu já não acreditava nessa classificação. Ouvi um monte, ouvi de gente importante dizendo que não, quem não acredita não é Flamengo. Eu falei, cara, uma coisa é diferente da outra. Não acreditar, porque olha pro time, olha pro como ele tá se portando em campo, não dá essa segurança. E não quer dizer que não iria torcer. Ontem torci pra caramba, né? Principalmente no primeiro tempo, eu falei, o Flamengo teve chance. Mas, enfim, mais uma vez, não queria estar certo, queria estar errado. Torço para estar errado sempre quando eu acho que não vai dar, como a Copa do Brasil ano passado e esse ano. Mas é isso, beleza, gente? Então o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense no domingo. E aí farei minha coluna após o jogo, beleza? Grande abraço, jogada 10, obrigado.